Amados irmãos e irmãs, nós que celebramos hoje a solenidade da Natividade de São João Batista, nosso santo padroeiro, nós, amados irmãos e irmãs, ouvimos aqui a primeira leitura tirada do livro do profeta Isaías, onde fala: Tu és o meu servo, Israel, em quem serei glorificado. Trabalhei em vão, gastei minhas forças sem frutos inutilmente. Entretanto, o Senhor me fará justiça, e o meu Deus me dará a recompensa. E agora diz-me o Senhor, Ele que me preparou desde o nascimento para ser o seu servo, que eu recupere Jacó para Ele, e faça Israel unir-se a Ele. Aos olhos do Senhor, esta é a minha glória. Quando ouvimos essa profecia de Isaías, onde ele diz: agora, Ele que me preparou desde o nascimento para ser seu servo. Vemos que essa profecia serve de modo perfeito, amados irmãos e irmãs, para São João Batista, ele que foi anunciado pelo anjo Gabriel a Zacarias, seu pai, quando exercia o sacerdócio no templo. Assim, amados irmãos e irmãs, nós entendemos o sentido espiritual com que a providência divina realizou a obra da redenção. O precursor veio como descendente de um sacerdote, ou seja, a missão de João Batista, pela natureza, seguindo a antiga lei, seria de ser sacerdote também do templo, já que o seu pai era, e o ofício sacerdotal era um ofício passado de pai para filho. Porém, amados irmãos e irmãs, não foi esse o ministério que ele exerceu. Ele veio não mais para a antiga aliança. São João Batista, ele era precursor dos novos tempos. E percebemos isso bem, amados irmãos e irmãs, porque nasce João Batista na velhice de Zacarias e Isabel. E isto tem um sentido, amados irmãos e irmãs, da providência divina. Quis mostrar que daqueles dois homens, daquele homem e daquela mulher, daquele casal piedoso, mas que teve João Batista concebido em idade avançada. Significa o que é isso? Que a antiga lei, por mais perfeita que ela fosse dada por Deus, ela estava obsoleta. Os antigos sacrifícios, eles já não satisfaziam mais, estavam envelhecidos, já não tinham mais o efeito que deveriam ter. Então Deus dá um sinal da sua misericórdia, da sua graça. E de Zacarias e Isabel nasce um fruto de um milagre. João Batista vem. E o anjo Gabriel também já diz a Zacarias: terás um filho junto de Isabel, porque Deus olhou para ti com misericórdia, e neste filho o nome dele será João. E é interessante que Zacarias não acredita nessa promessa, porque ele já sabia que a sua esposa era estéril, que eles não estavam mais na idade de terem filhos, e por ter duvidado, Deus o fez ficar mudo, até eu anunciar o nome de João. Então, temos o evangelho da missa de hoje, quando João Batista, então, nasce, completam-se os dias, ele vem a nascer, e então, depois que João Batista nasce, vão apresentá-lo no templo para fazer a circuncisão no 8º dia. E então, quando eles vão circuncidar, eles queriam dar o nome do seu pai Zacarias. Porém, Santa Isabel intervém. Ela diz: não, seu nome será João. Ele vai chamar-se João. Ou seja, Deus revelou também a Isabel o nome do seu filho, porque Zacarias estava mudo, não teria como falar. E aí, então, perguntam a Zacarias como ele vai se chamar. E aí, então, ele põe
escreve na tabuinha, né? João é o seu nome. Ou seja, João Batista ganha um nome novo, não da descendência de Zacarias, como era o costume da antiga lei. Ele agora ganha um nome novo da própria parte de Deus, para mostrar o quê? Que os novos tempos começaram, né? O anúncio e o nascimento de João Batista é justamente o tempo da graça, o tempo em que nós vivemos, amados irmãos e irmãs, o tempo em que Deus vem para refazer todas as coisas. E lembremos que João Batista nasceu em graça, não em pecado. Por quê? Porque diante da saudação de Nossa Senhora Santa Isabel, o Espírito Santo entrou nele. Ele ficou cheio do Espírito Santo. Ele exultou de alegria no seio de Isabel. Ela percebeu isso. Tanto que ela diz, né? Quem sou eu, né? Para receber a visita da mãe do meu Senhor, né? Quando a tua saudação chegou nos meus ouvidos, né? A criança pulou de alegria no meu ventre. Então, nós percebemos aqui, amados irmãos e irmãs, né? Que João Batista já foi purificado pelo Espírito Santo no próprio ventre de Santa Isabel. Já nasceu sem o pecado original, embora tenha sido concebido nesse pecado. Ele já nasce sem pecado. E isso prefigura, amados irmãos e irmãs, aquele que será o epíteto de João, que é Batista. Nós chamamos ele de Batista. Por quê? Porque ele batizava. Ou seja, ele que já foi salvo do pecado no ventre de Isabel, depois vai preparar os corações para eles serem redimidos pelo pecado, já os purificando no batismo, o batismo de conversão, que é o batismo de João Batista. Como lembra São Paulo na pregação, na segunda leitura. Ele pregou um batismo de conversão. Porém, amados irmãos e irmãs, nós recebemos um batismo maior. E João Batista mesmo depois vai anunciar isso. Vai dizer, olha, eu batizo com água. Vai vir aquele que vai vos batizar com o Espírito Santo e com o fogo. Ou seja, um batismo de remissão dos pecados. Um batismo em que aqueles que o recebem estarão na graça de Deus. E aqui vem, amados irmãos e irmãs, quando João Batista nasce e começam os novos tempos, inicia-se o tempo da nova aliança. Por isso que dividimos as Sagradas Escrituras em Antigo e Novo Testamento. Justamente porque o testemunho antigo ficou para trás, ele se tornou obsoleto pela infidelidade do povo. Então Deus mesmo vem, e Ele vem já preparando o seu caminho. Ele já prepara o seu servo, aquele que vai anunciar a salvação, aquele que vai apontar o Cordeiro, aquele que vai ver a sua profecia se cumprir. E aqui temos, por que João Batista, é o maior de todos os profetas? É o último e o maior. Por quê? Porque ele vê aquele que ele anunciou. Ele vê cumprida a profecia. Ele aponta para aquele que ele estava profetizando. Por isso ele se torna o maior dos profetas, por ele ter visto aquilo que profetizou. Ele aponta para os seus discípulos e diz: é a ele o Cordeiro de Deus. Então esta solenidade, amados irmãos e irmãs, aponta-nos para nosso Senhor. O nascimento de João Batista, quando prefigura a vinda de Cristo, começa toda a ação da graça, tem a ver justamente com o nome de João. João quer dizer graça de Deus. Ou seja, no nascimento dele, a graça divina veio a nós. E veio encarnada, porque quando João nasce, o Verbo já está no seio de Maria Santíssima. Deus já tinha vindo ao mundo. O seu nascimento prefigura também o nascimento de Cristo. Ele vem antes, nasce antes, para preparar o caminho. Morre, amados irmãos e irmãs, São João Batista, sabemos bem, foi decapitado por Herodes, a pedido de Herodíades, justamente porque
condenava o erro, chamava a conversão, criar as almas bem dispostas para a vida eterna. Ou seja, ele é também aquele que prefigura a Cristo na própria entrega do sangue. Ele, quando é martirizado, também vai à frente, é precursor de Cristo em tudo. No nascimento, no anúncio, na morte. Ou seja, no martírio. Ou seja, amados irmãos e irmãs, o nosso santo, São João Batista, ele nos ensina, e esse é o grande testemunho dele, de que devemos ter nosso coração bem disposto para imitarmos a Cristo, para vivermos como Ele, para olharmos para nosso Senhor e o buscarmos cada vez mais. Para nós batistenses, digo porque sou pároco desta paróquia e pertenço a este povo, para nós batistenses, é muito importante este dia, porque a nossa cidade recebeu este nome, não por acaso, mas por desígnio da providência. O nosso município, a nossa paróquia, é confiada à proteção desse santo protetor. E a nós cabe sermos precursores da graça de Deus, nos nossos lares, nos nossos trabalhos, nas amizades. Nós temos de cultivar estes valores do nosso santo padroeiro, ter espírito de penitência, de arrependimento, de austeridade, simplicidade. E devemos saber invocar a Ele sempre e honrar a Ele com as nossas vidas, imitando a nosso Senhor. Então este dia é para nós um dia solene, de graça, de felicidade, porque temos este santo padroeiro, que nos dá a identidade, inclusive. Ou seja, se a nossa cidade foi abençoada com tão grande protetor, devemos nós saber render glórias a Ele, pedir, agradecer, suplicar, porque Ele intercede por nós. E pensemos em tantas coisas, tantas necessidades espirituais, materiais, que tem a nossa cidade, que as nossas famílias, conhecidos, amigos. E devemos saber pedir, suplicar, insistir a Deus, por meio pela intercessão de São João Batista, nosso santo padroeiro. Que possamos entender bem isso, que somos nós protegidos por Ele. E por isso devemos honrar este dia, com fé, com oração, com alegria, com penitência, e recordarmos e criarmos devoção a este santo padroeiro, porque ele é, como digo, nosso padroeiro, aquele, o qual nós estamos embaixo do seu patrocínio, do seu cuidado, já que a nossa própria identidade se mistura com a de São João Batista, é batistense por causa dele. Então, que possamos nós honrar bem o nosso santo padroeiro, com uma vida de fé, um levar a sério a santidade de vida, a conversão, e que nós sejamos anunciadores de Cristo, assim como Ele foi o seu precursor. Amém.